Versículo de número 16, o tema dessa mensagem. João, capítulo 15, versículo de número 16. Vai dando glória a Deus, irmão. Vai glorificando o nome do Senhor, porque para a honra e glória do nome dele só temos motivos para glorificar. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. João, capítulo 15, versículo de número 16. Diz assim: Não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis frutos, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, eles vos concedam. Amém? Vai sentando dando glória, vai glorificando o nome do Senhor, vem dizendo o nome dele, porque ele é santo e ele é poderoso. Amém? Irmãos, eu acho muito importante nós entendermos, primeiramente, o contexto dessa passagem. Jesus aqui, ele está nos seus últimos dias na terra. E ele está ceando e conversando com os discípulos na noite de quinta-feira, antes dele ser crucificado. Então Jesus se reúne em João capítulo 13 com os discípulos. E Jesus, ele primeiramente, ele faz um ato de serviço ao lavar os pés dos discípulos, inclusive do Judas, o traidor. Jesus também, ele começa a instruir os seus discípulos, porque Jesus aqui, ele está num contexto que ele vai ser crucificado, ele vai ressuscitar e ele vai ascender aos céus. Então ele está deixando para os discípulos as suas instruções, porque logo mais ele não estaria mais com os discípulos em corpo na terra. Então Jesus, ele está dando as suas últimas instruções. Ele fala de como ele está preparando moradas em João capítulo 14. Ele também vai falar da questão do Consolador também em João capítulo 14. Então nas suas últimas instruções Jesus entra no capítulo 15. E aqui o Espírito Santo tocou no meu coração para a gente dividir essa pregação em tópicos, para a gente compreender o que o Espírito Santo diz à igreja. Amém? Deus, aleluia. Primeiramente, Jesus inicia no primeiro versículo falando: Eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador. Quando nós entendemos de uma videira, a videira é a planta cuja qual dá uvas. Então ela fica aquela parreira linda, aqueles uvas, a coisa mais linda. E Jesus, ele se coloca nessa parábola, vamos assim dizer, como a videira. Não só como a videira, mas também como uma videira que foi plantada por Deus. Porque quando Jesus, ele fala que o Pai é o lavrador, Jesus está dizendo: olha, o Pai me colocou aqui para dar frutos. E vocês são os meus ramos. Então Jesus, desde o início do ministério de Cristo, ele sempre declarou ao povo: eu estou aqui não por vontade minha, mas por vontade do Pai. Eu vim aqui como servo do Senhor porque eu tenho uma missão. Jesus, ele sempre disse: eu faço a vontade do Pai. Em Filipenses capítulo 2, não precisa abrir, diz bem assim: de sorte quem age em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo semelhante aos homens. E achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Pelo que Deus também o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é todo sobrenome, para que o nome de Jesus se dobre todos os joelhos e toda língua confesse que apenas Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então Jesus, ele sempre se colocou diante dos discípulos como servo, como aquele que foi enviado por Deus para cumprir uma missão. Qual missão? Morrer pelos pecadores. Fazer com que os pecadores pudessem ter a oportunidade da salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Jesus, ele deixa isso muito claro no início do capítulo 15. Jesus, ele continua a sua mensagem falando algo muito importante no versículo 3. Vós já estáis limpos pela palavra. Quando Jesus fala vós já estáis limpo, o verbo estar aqui é um estado. Não é algo permanente, não é algo que nós já somos, mas é algo que nós estamos, ou seja, é algo que precisa ser mantido, precisa ser regado, precisa ser construído. Quando Jesus fala, olha, vocês já estão limpos pela palavra, significa, olha, eu já vos purifiquei, mas a continuação da purificação é com vocês. A Bíblia deixa muito clara, desde Gênesis até Apocalipse, como o Senhor Deus, ele preza pela separação entre
entre a carne e o espírito. Deus, ele não aceita pecado. Deus, ele não aceita impureza. Deus não aceita corrupção. Deus não aceita imundície da nossa carne. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, Paulo vai dizer à igreja de Coríntios: olha, purifiquei-vos de toda imundície da carne e do espírito. 1 Pedro, capítulo 2, Pedro vai deixar bem claro: olha, sede santos como ele é santo. Deus, ele não permite corrupção, ele não permite a concupiscência da carne, ele não permite a imundície. Mas Camille, nós somos pecadores, somos, mas isso não significa que devemos permanecer no pecado. Isso significa que devemos buscar incessantemente a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então Jesus, ele está falando: olha, eu liberei sobre vós a palavra que purifica, mas a questão da purificação é com vocês. Romanos capítulo 8 é um dos meus capítulos favoritos da Bíblia, porque Paulo, ele vai começar a falar da questão da separação da carne e do espírito, e ele vai começar a falar: olha, carne e espírito não andam junto, pecado e pureza não andam junto, ou você é um ou você é outro, um outro Deus vomita. Então não tenta equilibrar o pecado e a santificação, porque não dá certo. Eu gostaria, não precisa abrir novamente, Romanos capítulo 8, um versículo que eu acho muito interessante. Paulo, ele diz o seguinte: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Ou seja, não adianta você levantar sua mão e querer glorificar um Deus, sendo que o seu coração está impuro e contaminado. E Deus vai dizer para Isaías: olha, eles abrem a boca para me glorificar, mas o coração está sujo, o coração está imundo. Quando nós viemos no altar, mas estamos contaminados, não estamos querendo separar do pecado, pode ter certeza, a adoração não sobe, o glória não sobe, porque Deus não aceita a impureza, Deus não aceita o pecado. 1 João capítulo 2, João, ele é muito direto: olha, aquele que comete pecado é filho do diabo, e aquele que não comete é filho de Deus. Não vai nessa que todo mundo é filho do Pai, porque não é verdade. Aquele que permanece no pecado não é filho de Deus, porque carne e espírito não andam juntos. O pecado não anda junto com aquele que quer se purificar. Então Jesus, ele deixa isso muito claro sobre a questão de os frutos dele, os ramos que estão com ele, precisam estar limpos. E aí Jesus, ele entra num terceiro tópico, que eu falo que é o tópico mais importante de todo o capítulo de João 15. Jesus, ele vai dizer: olha, vocês precisam estar em mim. Não apenas permanecer limpos, mas estar em mim. Quando Jesus, ele se coloca nessa questão de estar nele, Jesus, ele quer dizer: olha, vocês precisam ter comunhão comigo. Em João capítulo 17, na sua oração, Jesus, ele vai orar ao Pai e vai falar o seguinte: Pai, eu sei que eles estão no mundo, mas eu intercedo para que assim como eu e tu somos um, eles também sejam um em nós. Jesus, ele quer uma unidade, e eu não digo apenas unidade como igreja, como comunhão com os irmãos. Eu digo unidade entre Pai, Filho, Espírito Santo e eu. Pai, Filho, Espírito Santo e o meu Espírito. É essa comunhão, é essa unidade que Jesus almeja. Quando ele está falando assim, ó, estar em mim, estar em Jesus, é ser como Jesus, é fazer o que Jesus faz, é falar como Jesus fala, é andar como Jesus anda. Estar nele significa ser seguidor de Cristo. Camille, você está falando que a gente precisa ser perfeito? Não, porque isso é impossível. Mas se eu sou uma seguidora de Cristo, é porque eu quero ser como Cristo. É porque eu almejo falar como Ele fala, andar como Ele anda, fazer o que Ele faz. Quando Jesus, ele, se eu não me engano, no capítulo de número 14, se eu não estou enganada, Jesus, ele vai fazer: olha, tá vendo essas obras aqui que eu estou fazendo? Não se impressiona não, porque vocês vão fazer obras maiores. Maiores do que essas vocês farão. O que eu faço, vocês também vão fazer. O que eu falo, vocês também vão falar. E o que eu converso com o Pai, vocês também vão conversar. Então Jesus, quando ele fala nessa questão de estar com Ele, é guardar os mandamentos, é amar o próximo, é amar a Deus. A Bíblia vai dizer que quando nós amamos a Deus, proporcionalmente nós iremos guardar os seus mandamentos. Aquele que não ama a Deus não guarda os seus mandamentos. Quando eu não estou guardando os mandamentos do Senhor, significa que eu estou falando para Deus: olha Deus, eu não te amo. Camille, é assim,
Porque o amor de Deus, ele é muito ação. Ele quer ver que você o ama. Falar é muito simples, mas Ele quer ver através de ações que você o ama. Ele quer ver você falar para o próximo: olha, Jesus te ama, porque o que tem em você, você quer que o outro também tenha. Deus, Ele está falando assim: sabe como você mostra que me ama? A partir do momento que você fala não para o pecado, para as amizades, para as músicas seculares. A partir do momento que você fala assim: não, eu não quero pecado, eu não quero o mundo, eu quero a Deus, porque eu o amo. Esse é o amor que Deus quer de nós, o amor prático, o amor em ação. Então esse é o estar nele. E mais importante ainda, não só estar, mas permanecer. E que esse é o quarto tópico. Jesus, ele fala: olha, o ramo não só que estar em mim, mas permanecer em mim dará frutos. O permanecer significa começar algo e continuar nesse algo. Eu aceitei Jesus, agora eu vou continuar buscando, até eu ter uma intimidade tão grande com o Pai, que eu falar com Ele face a face, assim como Moisés falava. Não é parar por aqui, a gente está muito raso ainda. Tem que mergulhar mais, tem que continuar mais, tem que permanecer mais. A minha meta de intimidade com Deus, que eu ainda não estou nem um pouco próxima, é conversar que nem Moisés falava com Ele, face a face. É pedir: Senhor, derrama a tua glória, porque sem tua glória eu não continuo o caminho. É eu chegar no Pai e falar: Pai, que caia fogo do céu e mostre para eles que tu é o Deus de Israel. É essa intimidade que eu quero ter com o Pai. É essa intimidade que temos que almejar ter com o Pai. Porque outros já tiveram. Outros já desceram o joelho no chão e pediram para que caísse fogo do céu e derramou fogo do céu. Então outros já tiveram. Por que eu também não posso ter essa intimidade? Se o véu do templo já se rasgou, se Jesus já morreu na cruz, pagou o preço pelo não só os meus, mas pelos seus pecados, por que nós não podemos mergulhar mais na presença de Deus e buscar por mais da presença de Deus? Eu não sei se vocês têm visto, mas a perseguição ao cristianismo tem aumentado muito. Tem pessoas na China, em países europeus, na Coreia do Norte, que não podem carregar a Bíblia porque já são presos ou mortos. Que não podem falar para o próximo: Jesus te ama, porque são presos ou mortos. Mas nós temos o privilégio de andar na rua com a Bíblia na mão. E não só andar com ela na mão, mas poder proclamar ela por onde nós passamos. Isso é um privilégio. É um privilégio estarmos aqui reunidos com o microfone na mão glorificando o Senhor. É um privilégio. Podemos dizer em alta voz: glória a Deus, aleluia. É um privilégio. Porque tem igrejas que estão se fechando, portas estão sendo fechadas, pessoas que estão indo ao alto mar para glorificar a Deus, porque senão elas são presas. Estamos tendo um privilégio, que é dobrar o joelho e poder gritar em alta voz: Jesus, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorificado no céu e na terra. E isso é um privilégio. E por que não mergulhar mais fundo? Por que não buscar mais, se temos essa oportunidade? Então, quando Jesus ele fala da questão de permanecer, ele também vai falar: olha, sem mim nada poderei fazer. Jesus ele está falando: olha, vocês são completamente dependentes de mim, porque sem Jesus não tem como alcançarmos a vida eterna. Sem Jesus não tem como irmos para o céu, porque Jesus vai declarar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém verá o Pai senão por mim. Em Atos capítulo 4, versículo de número 12, Pedro e João, eles estão sendo julgados porque eles acabaram de operar um milagre em um coxo. E aí Pedro ele vai começar a pregar e as pessoas vão começar a ficar impressionadas porque eles não eram letrados. Só que eles vão falar em uma maestria que só o Espírito Santo poderia capacitar. E aí Pedro vai falar: olha, não há salvação se não for em Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário. E Hebreus vai falar que Jesus Cristo é um mediador entre eu e o Pai. Então só Ele, é só nele que nós temos a vida eterna. Só Ele que nós podemos ter a paz, o gozo e a alegria. Só nele que poderemos sobreviver. Não digo nem mais viver, eu digo sobreviver. É apenas nele. É apenas Ele, é apenas por Ele. Não há outro caminho. Então Jesus ele fala: olha, sem mim nada podereis fazer. Os milagres não poderão ser feitos, as curas não poderão ser feitas, as palavras não poderão ser pregadas, se não for por mim. E aí que nós entramos na questão principal, que é os frutos.
Camille, o que são esses frutos? Que Jesus tanto está falando no capítulo 15, que se eu permanecer nele eu darei frutos. O que são esses frutos? A Bíblia vai dividir esses frutos em dois: o caráter cristão e a conversão de outros. Quando nós falamos em questão de caráter cristão, eu falo que é uma consequência. Quando nós aceitamos Jesus e começamos a buscar a Deus e começamos a orar, em consequência disso virão os frutos do Espírito Santo, que são aqueles apresentados em Gálatas capítulo 5: gozo, paz, longanimidade, amor, benignidade, domínio próprio, mansidão. Todos esses frutos do Espírito Santo é uma consequência da nossa busca. Nós só teremos o domínio próprio, essa paz que excede todo entendimento humano, a partir do momento que começarmos a nos encher de Cristo, porque aí vai transbordar. Quando transborda, ele enche o lugar. Então esses frutos, o caráter cristão é necessidade de um cristão ter. Novamente, não estou dizendo que precisamos ser perfeitos, mas precisamos ter características de Cristo. As pessoas precisam olhar para a gente e falar: não, ele não faz isso porque ele é cristão. Não, ele não vai agir dessa forma porque ele é cristão. Não, ele não fala dessa forma porque ele é cristão. As pessoas: mas é vergonha. Não, você tem que ter o limite. Não, ele não faz isso porque ele é cristão, porque ele tem os frutos do Espírito Santo, porque ele segue um mandamento, uma lei, um estatuto. Ele não pode fazer isso porque ele é cristão. Ele não pode ouvir isso porque ele é cristão. Ele não pode falar dessa forma porque ele é cristão. Não tenha vergonha de ser intitulado cristão, não. Realmente, eu não posso fazer isso porque eu sou cristão. Recentemente vai ter um festival de inverno, se eu não me engano. E uma pessoa me perguntou: Camille, e aí, você vai? Eu falei: não, porque eu sou cristã. Não gosto dessas coisas, não posso ir nessas coisas. Mas Camille, você vai estar envergonhando o evangelho porque você está colocando que há regras. Mas há regras no cristianismo. Não devo ir, não convém ir, por que eu irei? Não convém estar aqui, então por que eu estarei? Porque eu sou cristã e eu não posso estar aqui. Eu tenho um Espírito Santo para manter o meu coração, eu não posso me contaminar. Então esses frutos, o caráter cristão, as características cristãs, são a consequência da nossa busca. E assim também a conversão de outros. Lembra que eu falei no início que Jesus ele foi plantado e colocado como uma videira, porque uma videira ela vai crescendo horizontalmente, ela vai enchendo toda a parreira, vai se tornando aquele campo lindo. Assim devemos ser nós. Quando a gente fala da questão do transbordar, significa que eu transbordo tanto que eu quero que outras pessoas também conheçam Jesus que eu conheço. Eu quero que outras pessoas sintam o que eu sinto, o que nós sentimos, o que nós temos. Então, quando Jesus fala na questão de frutificar, ele está falando: olha, vai e pregai o evangelho, porque assim como eu tenho uma missão, vocês também têm. Eu deixo para vocês uma missão. Marcos capítulo 15, Marcos 16 diz assim: ide pregar o evangelho a toda criatura. Essa é sua e minha missão. E pregar o evangelho não só dentro de igrejas, mas em qualquer lugar. Muitas das vezes a pregação não precisa nem de palavras, é nossas próprias atitudes. Quando nós amamos o próximo, cuidamos do próximo, isso já é uma mensagem para outros. Olha, ele ama porque o amor de Jesus está transcendendo nele. Temos que pregar o evangelho, temos que frutificar, porque muitos estão indo para o inferno sem nem saber o significado do nome Jesus, do significado da morte dele na cruz. Muitos estão perecendo porque muitas das vezes escolhemos permanecer quietos sobre a nossa cristandade do que falar para o próximo: olha, Jesus te ama. Olha, Jesus, ele é contigo. Olha, essa situação, Jesus, ele pode entrar com providência. Olha, Jesus, ele pode fazer uma diferença na sua vida. Olha, Jesus, ele é a cura, ele é a transformação, ele é o milagre, ele é algo novo, ele é tudo que você precisa. A partir do momento que nós não frutificamos, outros morrem apodrecidos e vão para o inferno porque nós não pregamos a palavra. E assim, em Mateus capítulo 12, os discípulos estão conversando com Jesus e Jesus vai falar: olha, toda árvore que ela é boa, ela dá frutos bons. A árvore que não é boa, ela dá frutos ruins. E os discípulos perguntam: mas Senhor, como que eu conhecerei se uma árvore é boa ou ruim? Pelos frutos. Quer saber se é cristão? Vê os frutos. Não vê o modo como ele louva aqui na frente. Não vê o modo como eu prego aqui na frente. Não vê o modo como fulano e ciclano louva, adora, prega, dizima. Não, olha isso, olha os frutos. Olha o caráter. Olha o que ele está fazendo, não só dentro da igreja, mas fora também. Porque a árvore se conhece pelos frutos. Nós seremos conhecidos cristãos pelo que nós fazemos, falamos
falamos, o modo como andamos. Pedro, quando Jesus está sendo crucificado, e Pedro ele está prestes a ser negar Jesus 3 vezes. Sabe como as pessoas sabiam que Pedro era seguidor de Cristo? Pelas vestes, pela fala, pelo modo como andava. Você se veste como aquele que se veste. Você anda como ele anda. Você fala como ele fala. Você é seguidor dele, Pedro. Pedro, não sou não. Você será conhecido, e Jesus será conhecido através de mim e de você, pelo modo que andamos, falamos, agimos. Não só conosco, mas com as outras pessoas também. Esses são os frutos. E Jesus ele ainda fala mais. Olha, aquele que está dando fruto, Deus poda, porque ele é o lavrador. Dono da videira dele. Então quando eu dou frutos, vai vir a correção, vai vir a poda, porque Deus quer que eu multiplique mais ainda. Então muitas provas, muitas lutas, muitas vezes nós estamos passando e nós perguntamos para Deus, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Por que essa situação aconteceu agora? Por que o Senhor tocou na minha família? Deus vai falar assim, porque eu estou podando. Porque eu estou podando, porque você é um filho que ama e que está frutificando. Eu quero que você frutifique mais. Em Hebreus, capítulo de número 12. Não precisa abrir, mas eu preciso ler. Diz assim a palavra do Senhor. E na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E Hebreus, antes disso, ele vai falar, olha, não despreza a correção do Senhor, não. Porque Deus corrige a quem Ele ama. Deus, Ele quer que você frutifique mais porque Ele te ama. Deus, Ele quer que você cresça espiritualmente mais ainda porque Ele te ama. Deus está operando em você essa dor, esse sofrimento porque Ele te ama. E Ele quer te ver crescendo espiritualmente. Deus, a poda de Deus não é em vão. O tratamento de Deus não é em vão. Aquilo que nós estamos passando, independente se for físico, emocional ou espiritual, não é em vão. É porque Deus quer que nós frutifiquemos mais ainda. E para finalizar, Jesus, ele conclui a sua parte de frutos, dizendo assim, olha, mas tomai cuidado, porque aquele que não frutifica, aquele que não quer frutificar, aquele que não quer permanecer em mim, olha, Deus corta e lança no fogo. Aquele que não tem um caráter cristão, aquele que não busca pelas características de Cristo, aquele que é um crente de enfeite, domingueiro, que não está nem aí para as ordens de Cristo, ele vai ser cortado e lançado no inferno. Quando nós lemos Apocalipse, que começamos a ler, quem vai ficar de fora do reino de Deus é uma lista. É feiticeiros, é mentirosos, é idólatras, é prostitutos, é uma lista. Porque o Senhor, Ele, é porta estreita. Não é qualquer um que vai subir, não, irmãos. Não é qualquer um que vai subir para estar na eternidade com o Pai. Não é de qualquer maneira que vai se entrar no céu, não. A porta estreita, ela é estreita por um motivo. O Senhor, Ele é seletivo, Ele está aqui na peneira. Aquele que quer, Jesus vai dizer, olha, em Apocalipse, aquele que está sujo, que se suje mais ainda, mas aquele que está limpo, que se limpe mais ainda. Senhor, Ele não quer morno, Ele é frio ou quente, morno Ele vomita, porque Deus, Ele é seletivo. Ele não vai nos aceitar lá de qualquer forma. Pedro vai falar, olha, eu quero uma noiva imaculada, incorruptível. Não é qualquer um que vai subir. Então quando Jesus fala, olha, vocês têm que dar frutos, vocês têm que permanecer, vocês têm que estar em mim, porque senão a lança vem, corta e lança no fogo. Jesus, ele é muito direto e rápido. Eu gosto disso. Jesus, ele é muito direto. No versículo 16 que lemos, Jesus, ele vai falar, olha, vocês agora são meus amigos, não são servos, são amigos, porque eu vos fiz conhecer o Pai. Então agora vocês vão, dê frutos, frutifique, espalhe do amor de Cristo, proclame o meu amor, fale de mim. E que esses frutos permaneçam em mim. Porque nisto o Pai é glorificado. Versículo de número 9. Nisto o Pai é glorificado quando nós damos frutos. Que venhamos dar frutos na presença de Deus. Que venhamos glorificar o Pai através das nossas atitudes, dos nossos natos, das nossas vestes. E em nome de Jesus, que os nossos frutos permaneçam. Amém? Eu gostaria de perguntar nessa noite, se
Se tem alguém aqui que não aceitou Jesus, que não pôde experimentar ainda o amor de Jesus e quer aceitar Jesus nessa noite. Tem alguém aqui que deseja aceitar ou reatar com Jesus, se afastou por algum motivo, mas quer voltar hoje para Jesus. Tem alguém que quer aceitar Jesus nessa noite? Glória a Deus, aleluia. Que Deus nos dê outra oportunidade. E assim eu agradeço a minha oportunidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém?